explosivas. Então, se vocês pesquisarem, colocar somente o nome de silos e ir na internet e buscar imagens, você vai ver que a maioria dos silos, eles são arredondados. Eles não têm essas arestas, justamente para não haver esse acúmulo de poeiras. E, é claro, também facilitar a limpeza, né? Uma outra característica dos silos é que é obrigatória a prevenção justamente dos riscos de explosão dentro desses ambientes. Então, o que é feito para evitar essas explosões? No momento que existe a necessidade do trabalhador entrar num silo desse, você aí vai ter que voltar para a NR, para o seu livro de NR ou para aquelas NRs que você salvou do site do Ministério do Trabalho e fazer uma leitura da NR 33, que é a que fala sobre espaços confinados. Por quê? Porque você está num ambiente fechado, com abertura limitada, para entrada e saída, onde você tem, por exemplo, numa situação de emergência, não tem como sair desse ambiente de forma rápida. E por ser fechado, você tem uma diminuição da quantidade de oxigênio dentro desses silos. Então, já tem que ir para a NR33 para poder verificar quais são as exigências da NR33 para os trabalhos de medição ou de manutenção, medição do material que está ali dentro, né? Ou de manutenção dentro desses silos. E aí vocês vão ver que é treinamento do pessoal, é a verificação da quantidade de oxigênio, a ventilação, se for o caso, insufladora, que é colocar o ar para dentro desse ambiente para aumentar um pouco o nível de oxigênio, ou então controlar para que o nível de oxigênio não fique dentro do nível de explosividade. No caso, um ambiente confinado, para a pessoa ter a respiração, para ela poder conseguir respirar, ele tem que ter acima, em torno de 16% de oxigênio, né? Menos do que isso, você já começa a ter dificuldade de respirar nesses ambientes. Tem algumas legislações que você encontra números diferentes, mas é mais ou menos isso, em torno de 16 para umas, de 19 para outras, mas também não deve ter muito oxigênio, porque uma quantidade acima, por exemplo, de 23%, além de ser uma condição de fácil explosivo, né? Um ambiente de fácil explosão, de incêndio, você também tem assim, o aumento do oxigênio no nosso organismo pode causar tontura. Então, assim, tem que estar dentro da faixa específica para isso, lá discriminado na NR33. E aí, você também evita com isso o incêndio, você evita com isso o risco de asfixia para os trabalhadores que estão ali dentro. E mais algumas recomendações nesse próximo slide. Silos totalmente fechados, tem que verificar, né, que é hermeticamente fechado, não entra nada, você tem que abrir tampa, ir para dentro do silo e fechar essa tampa para fazer algum trabalho ali. Tem que haver essa renovação de ar ou o funcionário precisa entrar com uma proteção respiratória adequada, que seria uma máscara autônoma, né, onde ele vai com cilindro de oxigênio. Mas na frente a gente vai ver um videozinho sobre EPI, mas aí se por acaso não... vocês ainda ficarem com dúvida, pode passar aqui as perguntas para a Tati, que a gente vê se dá para responder agora, ou então amanhã no chat, né? E no caso, medir essa concentração de oxigênio, então tem equipamentos para isso, para estar ali dentro monitorando. Pode ser um equipamento, um oxímetro, que você mede, faz a medição antes da entrada do funcionário, e também tem alguns medidores que ele fica parecendo com um cartãozinho de crédito pendurado, com um celular, com um radinho de som assim pendurado no bolso, mas aí que o funcionário vai estar ali dentro do ambiente e se por acaso houver uma diminuição desse nível de oxigênio, se ele entrou sem o respirador, né, e que possa prejudicar esse funcionário, esse equipamento, esse instrumento, ele já dá o alerta, um alerta sonoro, para que haja ou uma retirada desse funcionário de dentro desse ambiente ou um controle maior desse
oxigênio. E aí também, dentro desses ambientes, você tem, por exemplo, a decomposição orgânica de alguns materiais. Então, pode ter outros tipos de gases. Então, pode ter não só o controle do oxigênio, mas também controle dos gases, que geralmente são CO2, metano, né, que tem dentro desses silos, que tenha o controle desses gases para que não haja também uma asfixia para esse trabalhador que está ali dentro. E vocês vão ver na NR33, que é a nossa última recomendação, né, que inclusive já foi falada, serviços de manutenção, com soldagem, operação de corte ou qualquer uma outra atividade que também gere eletricidade estática, tem que ter uma permissão para trabalhar. E partindo dessa permissão, que está lá na NR33, pode voltar aqui, você tem o seguinte, os treinamentos, para quem vai trabalhar em espaço confinado, nós temos um treinamento de 16 horas, que é para a pessoa que vai ser autorizada a entrar nesse ambiente e para a pessoa que vai ficar como vigia. Então, esse trabalho nunca deve ser feito apenas por um trabalhador. Tem que ter no mínimo 2, onde um vai entrar no ambiente confinado e o outro vai ficar em cima fazendo justamente esse monitoramento. E tem um outro treinamento que a NR33 recomenda, que é o curso para supervisores. Então, quando a NR31 ela fala que tem que ter uma permissão para trabalhar, uma permissão para entrar nesses silos, é porque lá na NR33 ela diz o seguinte: todo trabalho feito em espaço confinado tem que ter uma pessoa treinada para autorizar o serviço dentro desses espaços. Até para distribuir um pouco a responsabilidade. O encarregado, pode ser o encarregado, pode ser o próprio técnico de segurança, o engenheiro de segurança, que às vezes ele não passa o tempo todo na empresa, até vocês já viram isso por conta do dimensionamento. Então, o técnico de segurança é quem chega primeiro. Então, vocês tenham muito cuidado. Se vocês forem na empresa, né? Se alguém aqui aí for trabalhar numa empresa também para agroindústria, que tenha espaço confinado, na hora de autorizar um serviço dentro de um espaço desse, você ter a certeza de que esse trabalhador ele está bem preparado para entrar nesse ambiente, que tem equipamentos e instrumentos adequados para isso, que ele tenha os EPIs, uma máscara de proteção para o gás ou uma máscara respiratória com oxigênio, né, respirador autônomo, que o vigia, que é essa pessoa que vai ficar sempre monitorando, que ele também seja treinado, que ele possa entrar nesses ambientes, por exemplo, com um cinto de segurança, sempre com a corda ligada ao vigia que está lá em cima, né, para que em algum momento o vigia, na hora que tentar se comunicar com a pessoa que está dentro desse espaço, ele não ter o retorno, porque ele pode entrar num silo que seja muito profundo e que ele não escuro e que ele não veja a pessoa. Então tem que ter uma comunicação por rádio, por algum sinal. E se de repente quem está dentro desse espaço ele não dá sinal de vida, então esse vigia ele tem que retirar esse trabalhador sem entrar nesse ambiente. Então tem que ter equipamentos apropriados para isso. Aí a NR31 ela deixou bem claro aí também a necessidade de fazer esse controle, ok? Aí a gente dando prosseguimento com a NR, nós temos um outro item também bastante interessante para os serviços na agroindústria, para as atividades de agroindústria, que é a questão dos transportes. Né? Transporte, vocês vão ver aí na tela, 2 tipos de transporte. Um ônibus com cadeiras, né? Que a gente imagina que esse ônibus aí ele vai estar autorizado pelo órgão competente, que é o Departamento de Trânsito, o DETRAN, de cada estado. O motorista vai ser habilitado, mas nós temos aí do lado também uma foto com um transporte de trabalhadores não tão adequadas, né? Para a maioria dos que estão assistindo, a gente costuma chamar de pau de arara. Esse tipo de transporte. E não é um transporte adequado. Por quê? Porque essa 31.16,
ela já vem passando todas as exigências para transporte de trabalhadores, né? Que aí eu já falei, a autorização, o motorista tem que estar habilitado. Às vezes o pessoal pensa, porque está no interior, está no meio do mato, não deve seguir as normas de segurança. Normas de segurança,